Marcos, se você quiser continuar agradando a família, viu? Qualquer MacBook aí, beleza? Nós estamos aceitando. Tranquilo, tá? Uns 8 de RAM, tá sossegado, viu? Irmãos, vamos lá. Ok. Compartilhar minha tela aqui agora. Pronto, vocês estão vendo minha tela agora? Oh, Deus, vai, computador. Oh, Jesus, vai. Eita. Isso. Pronto. Não, não, tem que fazer um financiamento, é para outra coisa. Estão vendo minha tela agora, irmãos? Aê! Glória a Deus, que vitória! Aleluia! Meu Deus! Aqui, irmãos, vamos lá. Então, aqui já estamos gravando. Aqui, ó. Irmãos, ó, matéria curso básico, Antigo Testamento. Temos aqui, irmãos, no mesmo formato que o anterior. Ó, temos as aulas, livro por livro, tá vendo? Temos aqui, irmãos, os slides, mais vídeos de apoio, tá vendo? Temos aqui as atividades básicas, ó, avaliação, biografia e as atividades de aprofundamento. Aqui tem as aulas do curso anterior, caso os irmãos queiram assistir. Por enquanto, entrou nessa matéria somente nossa irmã Mariodete e nossa irmã Daniela. Nossa irmã Daniela, certo? Deixa eu deixar esse slide aqui no jeito. Lembrando, meus amados irmãos, que não é só assistir a aula, tem que fazer atividade. E só alcança o diploma, irmãos, quem tiver 70% da nota. Então, alguns irmãos apresentaram um trabalho, mas falta uma atividade ou outra. E aí, está faltando ponto para conseguir 70 pontos. Eu lancei a nota final lá, mas a nota final não é definitiva. Ela tem algumas alterações. A gente pode melhorar ela de acordo com as atividades que vão sendo entregues. Pastor, perdeu o prazo. E agora, pastor? Pode entregar atrasado. É melhor entregar atrasado do que não entregar. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Como interpretar o Antigo Testamento? Antes de entrarmos na aula de hoje, os irmãos têm alguma dúvida sobre o Antigo Testamento que consome a mente, o coração dos irmãos? Os irmãos gostariam de apresentar agora, nesse momento? Dúvidas sobre o Antigo Testamento? Alguém tem? Quer apresentar alguma dúvida? Eu mandei o chat lá, ninguém respondeu. Tá todo mundo muito ocupado hoje. Mas vamos lá, irmãos. E aí? Dúvidas? Dúvidas. Nenhuma dúvidas? Nada de dúvidas? Não? Então vamos começar a aula. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar aqui, então. Como interpretar o Antigo Testamento? Olha aqui. Olha esse versículo, irmãos. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Eu vou mandar esse slide lá no grupo, tá? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Para cumprir. Irmãos, vamos lá. Sem adicionar. Tem gente que é adicionalista. O que é um adicionalista? Eu até mandei no grupo. Aquele que completa o versículo. Então, beleza. O que esse versículo está falando para nós, irmãos? Irmãos, o que esse versículo está falando para nós? Os irmãos estão aí? Oi. Ah, sim, obrigado. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, o que esse versículo está dizendo para a gente? Oh, Deus. Amém. Muito bom. Pronto. Simples. Jesus não veio para destruir a lei, veio para cumprir. Agora, onde entra os adicionalistas? Esse versículo está mandando a gente cumprir a lei? Sim ou não?
Não, 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 não. Amém. Que bom. Agora, outra pergunta. Esse versículo está mandando a gente não cumprir a lei? Também não. Então tá. Por quê, meus irmãos? Esse versículo, para começar, ele dá um norte para a gente. Primeiro, que Jesus está dizendo que ele veio cumprir a lei. Pronto. Ele veio cumprir a lei. Mas esse versículo não faz menção nenhuma de que nós devemos cumprir ou não a lei. Na aula de hoje, irmãos, eu vou dar para os irmãos algumas ferramentas de como interpretar o Antigo Testamento. Alguns membros da nossa igreja, talvez Samuel lembre, 1 ano e meio atrás, a pandemia, antes da pandemia. Na pandemia eu expliquei isso na igreja já. Mas vamos lá. Então tá bom. Agora, esse versículo aqui, irmãos, eu vou ler, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Mas não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que lhe foste entregue. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça de Deus. Ah, muito bem. Glória a Deus. Ok. Agora vem a segunda pergunta. Esse versículo está falando que nós estamos debaixo da lei ou não? Estamos debaixo da lei, irmãos? Nós salvos em Cristo Jesus, estamos debaixo da lei? Sim ou não? Não, não. Ficou bem claro, né? Não estamos debaixo da lei. Não estamos debaixo da lei. Pronto. Então a gente não serve mais a lei. Porque servir a lei é servir o pecado. Servir a lei é servir o pecado. A lei só serve para os pecadores. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Timóteo que a lei é boa para os homicidas, os defratores, tem a lista de pecados. Então, já começamos a dar uma clareada aqui. Amém, irmãos? Então, ó, o primeiro versículo não diz nada, mas o apóstolo Paulo falando já nos dá uma informação. Então, vamos para o terceiro texto aqui, irmãos. E aí, irmãos? Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Portanto, está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Opa! E aí? Agora, irmãos, sobrou alguma dúvida de que nós estamos debaixo da lei? Sim ou não? Dá para dar mais versículos, mas vamos ficar nesses três aqui, porque nós temos alguns textos para ler hoje, com a graça do Senhor Jesus Cristo, e aí nós temos alguns problemas. Então, pronto. Com esses três versículos aqui, irmãos, um cristão está debaixo da lei, sim ou não? Quem acha que o cristão está debaixo da lei, e quando a gente da lei, diz sim. Quem acha que o cristão está debaixo da lei, diz sim. Alguém acha que nós estamos debaixo da lei? Sim. Não? Então tá bom. Quem acha que nós não estamos debaixo da lei? Quem acha que nós não estamos debaixo da lei, diz um glória a Deus aí no microfone ou um glória a Deus aí no chat. Quem acha que não, glória. Ó, Eno já deu glória. Glória a Deus o Marcos, glória a Deus Samuel. E as mulheres gostaram da lei. As mulheres estão, estão interessadas na lei. Ok. Amém. Podemos avançar, irmãos? Então vamos agora para outra informação. Estamos debaixo da lei? Não. Está decidido. Não estamos debaixo da lei. Segunda informação. O termo lei se refere a quê?
Levantamos uma pergunta importante aqui. O termo lei que esses versículos e os outros versículos estão falando se refere ao que, irmãos? Qual que é a opinião dos irmãos? Quero ouvir a opinião de cada um dos irmãos. Vamos pegar aqui em ordem alfabética para todo mundo participar. Ana, o termo lei desses versículos aqui, ó, deixa eu mostrar os versículos. Jesus não veio destruir a lei e os profetas, mas cumprir. Não estamos debaixo do domínio da lei. Todo aquele que está nas obras da lei está debaixo de maldição. Na sua concepção, Ana, o termo lei quer dizer o quê? Deixa eu pôr o chat aqui, vai que a irmã quer digitar. E aí, quer dizer o quê, Ana? A Aline chegou aí. A Aline vai deixar de responder essa. E aí, Ana, você está entre nós, Ana? Ana, o termo lei se refere a quê? Ana? Meu Deus, eu estou sozinho. Ninguém me responde. E agora? Ana, o termo lei, Ana, se refere a quê? Vamos deixar a Ana pensar. Daniela, o termo lei, Daniele, o termo lei se refere a quê? Na sua opinião, essa lei quer dizer o quê? Dani? Ou Dani? Gente, cadê vocês? Então vamos lá. Samuel, o termo lei se refere a quê, Samuel? É, lei fala sobre os aspectos jurídicos daquilo que Deus deu como ordenanças, né, no Antigo Testamento, assim, jurídicos entre aspas, né? São leis morais também, espirituais, civis, várias, tem vários aspectos da lei de Deus que ele passou no Antigo Testamento. Amém. Então, o termo lei se refere a todas as leis de Deus do Antigo Testamento. Essa é a sua opinião. É, mandamentos, leis cerimoniais, de certa forma, sim. Vamos só entender assim. Você entende que lei no Antigo Testamento se refere aos mandamentos, estatutos, ordenanças, conselhos de Deus no Antigo Testamento. Sim? Depende, só em alguns aspectos da lei de Deus, só na questão jurídica mesmo. Ah, tá. Então você está dizendo que o termo de lei é restritivo, só vale na questão jurídica. Eu acredito que sim. Então me dá um exemplo aqui, dá um exemplo para os irmãos do que é o termo lei para você. Dá um exemplo assim, sem ser. Dá um exemplo para nós. Bom, Deus, ele tem as leis, tem leis morais, né, sobre o amor ao próximo, respeito ao próximo, sobre a obediência, e tem os mandamentos que falam, que usam como princípio essas leis espirituais, né, essa, essa vontade espiritual de Deus, e Deus passou isso como ordenança, como uma lei, mas nós, se tentarmos obedecer de forma carnal, não conseguimos obedecer essa lei, né? Seguir esses princípios apenas com o nosso esforço, eu acredito que seja impossível, mas debaixo da graça nós temos essa força do Espírito Santo, essa capacitação,
Não, amém, não, amém. Não, não vamos ficar aqui no foco, sabe? Não prega para nós agora, não. Ô, glória. Não prega para nós agora, não. Eu quero saber de um exemplo de que essa lei se refere, ó. Nós não estamos debaixo da lei, todo mundo concordou, certo? Ok? Sim. Amém. Eu quero saber qual termo, não exemplo dessa lei que nós não estamos debaixo. Você está falando de leis que nós possivelmente estaremos debaixo. Eu quero um exemplo de uma lei que nós não estamos debaixo. Me dá um exemplo. Várias leis cerimoniais, por exemplo. Ah, tá. Então, o termo lei está restrito às leis cerimoniais. Como o Enos colocou aqui, também a lei de Moisés, né? Tudo que foi passado ali no Monte Sinai. Então, tudo que foi passado no Monte Sinai é lei. Lógico que é um princípio, né? Da vontade de Deus naquelas leis. Então, tá. Amém. Amém. É aquela questão. Você quer negar, não quer negar, quer negar, não quer negar, quer negar, não quer negar. Então, vamos lá, então. Enos, o termo lei, quem levantou a mão aqui? É Dani, né? Quem levantou a mão, deixa eu ver. O termo lei, Enos, que esse parte está falando, você acha que se refere ao quê? Nós não estamos debaixo da lei. Isso aqui está se referindo ao quê? Eu acho que a lei aí se refere a toda a lei que Deus instituiu ao povo hebreu, é, por intermédio de Moisés. E nós não estamos embaixo dela porque agora não é esperado de nós a salvação por intermédio do cumprimento dessa lei. Porque foi comprovado que nós não podemos cumprir, mas agora nós somos salvos por intermédio do cumprimento de Jesus, da lei, porque Jesus cumpriu, morreu, sacrificou e agora nós não precisamos mais cumprir. Amém. Porque não seríamos Não, capazes. então a gente não precisa cumprir as leis do Antigo Testamento, ok? Sim. Tô livre, tô livre. Se eu, por exemplo, se eu pegar o meu Antigo Testamento e viver só pelo Novo, tá sossegado, tá sossegado. Não. Sim? Sim ou não? Não. Não. Vamos, fala aí. Nós tentamos cumprir a lei, aliás, nosso objetivo é seguir os mandamentos, as regras instituídas por Deus, mas não aquelas que foram instituídas estritamente ao povo judeu. Mas tem mandamentos que foram instituídos para todos, né? Ah, então tá bom. Então vamos lá. A sua concepção, vamos lá. A concepção de Samuel é mais inclinada que a lei se refere às leis cerimoniais. A sua concepção é mais inclinada a dizer que é as leis do povo judeu, certo? O resto não é lei. Beleza? Quando se refere à lei aí, tá falando especificamente da lei dos judeus. Mas tem outras passagens, talvez a palavra lei se refira também a esses mandamentos instituídos por Jesus também. Amém. Muito bem. Vamos ver aqui, Marcos, qual que é a sua concepção sobre o termo lei, Marcos? Fala para nós aí, Marcos. Esse termo lei se Paz, refere ao pastor. quê? Paz. Eu acredito que o termo lei, ele pode ter várias aplicações. Pelo menos para mim, a que eu consigo mais conceber a ideia é de que a lei, no mau sentido, digamos assim, ela seja mais uma tradição. Porque se a gente for parar para ver na história dos judeus, a lei era praticamente o Deus em forma de lei, sabe? As Sim. pessoas depositavam uma confiança enorme na lei, uma fé enorme na lei, uma fé que deveria ser depositada apenas em Deus. Então as pessoas achavam que por cumprir a lei, elas chegariam até Deus, que por cumprir a lei elas seriam salvos. Porém, com a chegada de Jesus, a gente pode ver que não é bem assim. E a gente pode ver também que a lei ela não tem papel nenhum na nossa salvação. A lei serve apenas para revelar o nosso pecado. Então eu acredito que a lei ela seja mais uma tradição do que uma, como eu falei, tipo, eu acredito que tenha vários sentidos da palavra lei. Entendi. Mas Agora, jogando para o mau sentido, só vou tumultuar um pouquinho aqui, só vou tumultuar um pouquinho aqui, só um pouquinho, viu? Para a gente poder pensar. Ô, beleza. irmãos, por causa do atraso, os irmãos permitem a gente avançar um pouco? Um pouco? Dá para ir um pouco além de 10? Amém? Pode.
Ah, então, beleza. Ok. Fazer igual o pregador. Se tiver um comigo, nós vamos até meia-noite. É porque daqui a pouco eu tenho que dar um remédio para o meu filho também. Mas vamos lá, irmãos. Então, assim, vou usar suas palavras. Então, o povo estava errado porque eles depositaram a confiança dele demais num livro, ao invés de confiar em Deus. É tipo isso que você está falando, Enes? Ô, Marcos? Basicamente. Então, por exemplo, se eu ponho toda a minha confiança no Novo Testamento, eu tenho um problema? Não exatamente. A confiança deve ser baseada em Jesus. Vamos colocar, por exemplo, as pessoas elas seguiam muito a lei. Porém, Jesus vem e fala que ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir. Porém, no exato momento que Jesus está falando isso, não como se ele estivesse descumprindo a lei, mas como se ele estivesse, tipo, tirando um pouco do sentido da lei. Porque exatamente no momento que Jesus diz isso, é no momento em que a galera vai apedrejar a mulher. Então a gente pode ver que a lei, ela meio que não tem sentido a partir do momento que a gente não consegue cumpri-la. Porque a gente pode ver que na lei diz, não matarás. Porém, Jesus vem e fala, tá bom, vocês nunca mataram, a lei diz isso, mas eu, porém, vos digo que você pode até não ter matado alguém. Mas se no seu pensamento você se ir contra o seu irmão, você já matou ele no seu próprio pensamento. Amém. Você está pregando aí igual Samuel, mas eu já entendi seu ponto de vista. Irmão Odete, o termo lei se refere a quê? O termo lei. Fala. Vou ficar aqui só ouvindo, porque, na verdade, eu até escrevi aí, mas segundo o que os outros colegas estão explicando aí, o que eu escrevi aqui não tem muita coisa a ver, não. Deixa eu ver aqui o que a senhora escreveu. Cadê? Amém. Mas amém. Então vamos lá, vamos avançar aqui. Deu para ver, não, né? Não apareceu aqui, acho que a senhora esqueceu de enviar. Meu modo de pensar é que a lei cumpriu antes era o Antigo Testamento, a Nova Aliança. Pois é, a senhora está completamente correta, irmãs. O termo lei se refere, meus amados irmãos, ao Antigo Testamento, a todo o Antigo Testamento. É uma maneira sintática de falar. Por exemplo, quando eu digo a lei de Moisés, eu estou resumindo tudo que Moisés ensinou. E aí vem a pergunta, irmão, se nós não estamos debaixo da lei, eu posso jogar o Antigo Testamento fora? O termo lei aqui, irmãos, não é isso aqui não é, os irmãos responderam bem, eu vou explicar para os irmãos da onde que vem a concepção que os irmãos têm, mas o termo lei, irmãos, se refere ao Antigo Testamento. Então, por exemplo, de um modo geral, o que acontece? Deus deu o Pentateuco. Muito bem, nós já estudamos isso, os 5 primeiros livros da lei. Ok. Os livros históricos, irmãos, é o povo tentando viver a lei. E os livros proféticos? O povo, os profetas lembrando o povo da lei. Então, todo o Antigo Testamento está preso, amarrado à lei. A lei. Os irmãos entenderam como que é amarrado? Pentateuco, Deus nos deu a lei. Históricos, como o povo viveu essa lei. E os profetas, ao longo da história, lembrando o povo da lei. Então, o termo lei se refere, chegou uma aluna aqui, se refere ao Antigo Testamento. Então, agora, se a lei se refere ao Antigo Testamento, eu posso jogar o Antigo Testamento fora? Pode. Misericórdia. Fogo no parquinho. Pode ou não pode? Tipo. Tá bom. Posso? Não. Posso não. Muito bem. E aí, irmãos? Então, vamos lá. Então, como que a gente interpreta o Antigo Testamento? Eu vou mostrar para os irmãos 2 visões de como interpretar o Antigo Testamento, que são mais clássicas, certo? E eu vou mostrar a que nós defendemos. Então, tá bom. E aí, irmãos, quando eu digo assim, defendemos, não é Lucas Souza de Queiroz. Tem um monte de teólogos aí. Eu nem conto na fila do pão. E aí o irmão tem todo o direito
a irmã, os irmãos têm todo o direito de questionar. Os irmãos não são obrigados a acreditar no que eu estou ensinando. Não são obrigados a acreditar no que eu estou ensinando. Os irmãos devem estudar e ver se é isso mesmo. Então vamos lá, irmãos. Primeira maneira de interpretar a lei, que é a maneira muito tradicional, principalmente em alguns rincões presbiterianos, ou adventistas também interpretam assim, é você dividir a lei em cerimonial, civil e moral. Cerimonial, civil e moral. Foi o que alguns estavam tentando argumentar. E eu coloquei aqui, eu acho que não dá. Vou prostrar para os irmãos porque eu acho que não dá. Primeira questão, irmãos, aí é o seguinte, quando Jesus está falando da lei, quando Jesus está falando, os apóstolos estão falando da lei, as pessoas assim, olha, essa lei é a lei cerimonial, a lei do tabernáculo, a lei do templo, a lei de algumas guardas, o resto está valendo. Eu acho que essa concepção os irmãos já tiveram, alguns dos irmãos têm, eu já tive essa concepção. Só que com o passar do tempo, eu cheguei ao ponto de que não dá. E eu vou mostrar aos irmãos por quê. Os irmãos já viram esse argumento de dividir a lei? Quem já viu, diz um amém aí. Amém. Não viu? Não? Você não viu, Samuel? Oxi. Amém. Então tá. Amém. Ok. Então vamos lá. Ah, já sim. Ah, tá. Que susto. Então vamos lá, irmãos. Olha aqui. Vamos pegar um versículo aqui, irmãos. Versículo 23. Deuteronômio 23, 12. E entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás o que defecares. Deuteronômio 23, 12. Amém. Beleza, irmãos. Aqui está dizendo que todo soldado tem que ter uma pá para esconder o cocô que faz. Beleza? Essa lei, irmãos, é civil? Ela é moral? Ou ela é cerimonial? E aí? E aí, civil? Enos disse civil. Civil. Quem mais disse? Civil. Civil. Muito bem. Se ela é civil, e se a gente for interpretar no contexto, de que só a lei moral não está valendo, pois então, pecamos se ao sair ao mato eu não levar uma pá. E aí? Quem um dia já teve que fazer suas necessidades no mato? Quem já teve esse processo? Pois se você fez tudo e não colocou uma pá, você pecou. E aí, irmãos, como é que a gente fica nessa situação? Os irmãos estão vendo quem tem um pequeno problema? Deu para ver que tem um pequeno problema? Não, pastor, mas as coisas evoluíram. Hoje nós temos outros métodos sanitários para tal. Pois é, mas se eu digo que alguns versículos perdem a validade pela evolução, eu posso usar esse argumento para considerar que alguns pecados perderam a utilidade também. Os irmãos estão entendendo a complexidade que é dividir a lei? E olha que eu nem comecei. Sim ou não, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Só a lei moral deve ser observada. Amém. Então tá bom. Então a civil está fora também. Vamos lá. Outro versículo. Não, beleza. É por isso que eu estou falando assim. Vamos chegar lá. Outro versículo. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considerando impuro. Vocês não comerão a carne desse animal, nem tocarão seus cadáveres, considerando impuro. Estou com Samuel. Tá bom. Amém. E aí, irmãos? Isso aqui é civil, cerimonial ou moral?
Moral. Não. Moral. Qual que é a diferença de eu manter a higienização na hora de evacuar e a manter a higienização na hora de comer? Os irmãos estão vendo? Se a gente for justo, segundo os adventistas, se a gente for justo, irmãos, nós temos uma dificuldade. Ou isso aqui é cerimonial, o impuro aqui é impuro para servir, ou isso aqui, irmãos, é civil, um ato religioso, um ato de comunidade. Só que eu não posso dizer que é imoral comer porco. Os irmãos estão começando a olhar como que fica difícil a gente dividir alguns textos. A gente, igual Enos disse que é moral segundo os adventistas, porque vão repetindo. De tanto repetir, a gente chega à conclusão. Mas, sinceramente, irmãos, vamos dividir. Esquece que é porco. Qual que é a imoralidade de comer? Comer não é um ato imoral. Comer pode ser um ato cerimonial, um ato civil, mas não há imoralidade em comer. Essa é a ideia que a gente deve levantar. Tá. Talvez alguns dividem a lei no quarto argumento, sanitário. Então, isso aqui talvez seria um mandamento sanitário, perto de civil. Os irmãos estão entendendo? Sim. Amém. Podemos avançar? Alguém quer argumentar aqui? Saúde pública. Agora vem cá, irmãos. Uma questão que eu quero perguntar para os irmãos. Temas referentes à nossa salvação. Temas referentes à nossa santificação. Sendo um cristão limpo, puro de amarras, podem ser, irmãos, subjetivos? Sim ou não? Pode depender, irmãos, da interpretação de um e de outro? De jeito nenhum. Tudo que é subjetivo, irmãos, não está implicando na nossa comunhão com Deus, com a nossa santidade, o nosso poder, nossa salvação. Quem levantou a mão? Enos. Fala, Enos. Eu acredito que o melhor argumento acerca da instituição das leis para os judeus seria a questão do fato de Deus ter ordenado que eles se santificassem, fossem santos. E Deus, grande parte dos mandamentos instituídos por Deus aos judeus eram mandamentos que iam totalmente em contra as nações vizinhas. Sim. Alguns animais que Deus proibiu que eles se alimentassem também eram animais muito utilizados em rituais e sacrifícios pagãos. Sim. Aí foi tipo uma questão de remar contra a maré. Isso. Aí, se for nesse sentido, não teria lógica manter esses rituais. E algumas pessoas argumentam o contrário ao fato de a questão dos alimentos puros e impuros ser questão de saúde pública, rebatendo esse argumento com questões científicas aí, só que eu não saberia dizer. Amém. E você argumentou tudo bem, mas, por exemplo, você falou muito bem, só que você observou que todo o seu argumento nós não temos embasamento bíblico. É um argumento interessante, legal, verdade. O povo vai comer diferente para mostrar que é diferente, mas não existe a explicação. Deus não fala isso. Deus só fala para o povo não comer. Aí o porquê de não comer fica a critério do povo. Certo? Agora vamos lá, irmãos. É só uma interpretação. Agora aqui, irmãos, diga aos israelitas que guardem os seus sábados. Isso será um sinal entre mim e você, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardar o sábado, irmãos, é moral, cerimonial ou civil? E aí, irmãos? Eu não vou entrar aqui, ó. Essa será uma relação entre mim e vocês, israelitas. E aí? A guarda do sábado é moral?
acho que é moral. Por que você acha que é moral, ô Marcos? Eu ouvi os aliancistas defendendo que só as leis que permanecem seriam as morais. E como eles instituem a separação dos dias, né, guardar, no caso é o domingo, que eles alteraram, então teria que ser uma lei moral para eles estar guardando. Então, segundo a perspectiva deles, seria uma lei moral também. Mas vamos desconectar, vamos ficar aqui nos nossos argumentos. Parece cerimonial. No máximo, um feriado civil. Porque, irmãos, qual que é a moralidade? A moralidade imposta, eu falo assim, a moralidade imposta por Deus na guarda do sábado. Então, não, é moral. Não, beleza, então vamos tê-lo como moral. Mas os irmãos estão vendo que nós temos uma dificuldade sincera de dividir profundamente a Bíblia nesses 3 aspectos da lei? E eu digo nós, irmãos, quando eu digo nós, alguns irmãos são de culturas mais defensoras, eram de culturas mais defensoras, irmãos, até as pessoas que são da tradição têm dificuldade de dividir o que é moral e o que não é moral, o que é civil e religioso. É ou não é? Então vamos lá. Olha aqui, irmãos. Vamos lá o problemão. Qual que é o problemão? Vamos ler, irmãos, Êxodo 20. Vamos ler o Êxodo 20. Eu vou ler para os irmãos aqui Êxodo 20 rapidamente. E os irmãos vão ver que nós temos um problema. Amém, irmãos? Irmãos, são 10h07. Por causa de problemas técnicos, nós ultrapassamos a hora. Aqueles que precisarem sair, irmãos, a aula vai ficar gravada. Êxodo 20. Êxodo 20. São 26 versículos, irmãos. Eu vou ler aqui para os irmãos. Eu vou até colocar na tela para a gente ler junto, que eu acho mais interessante. Então, eu vou vir aqui, ó. Êxodo 20. Ok? Êxodo 20. Os irmãos estão vendo minha tela? Amém? Amém? Êxodo 20. A glória a Deus. Então, aqui, ó. Então, falou o Senhor. Aí, o que as pessoas dizem, irmãos? As pessoas dizem, olha, o capítulo 20 de Êxodo defende o que é moral. O capítulo 20 de Êxodo define o que é moral. Alguns defendem a moralidade assim. Então, vamos lá. Então, falou Deus dizendo, eu sou o Senhor. Eu vou ler um pouco mais rápido, tá, irmãos? Qualquer coisa os irmãos falam. Tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. É moral. Não farás imagem de escultura, nem alguma semelhança em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais do filho, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Faço misericórdia aos milhares, os que guardam os mandamentos. Moral, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque não terás por inocente que toma seu nome em vão. É moral. Eu vou seguir a linha do que o pessoal interpreta. Lembra-te do dia do sábado para santificar, 6 dias trabalharás, faz tuas obras, mas o 7º dia é dia do Senhor. Não farás obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem teu filho, nem teu servo, nem teu servo, nem teu animal, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas, pois 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e que neles há, no 7º dia descansou, portanto abençoou o 7º dia e o santificou. Beleza, vamos seguir a linha de lógica moral. Honra teu pai e tua mãe por longos dias na terra. Moral, não matarás. Moral, não adulterarás. Moral, não furtarás. Normal, não darás falso testemunho. Moral, não cobiçarás a casa do teu próximo, a vinha, o boi, o servo, a serva, o jumento, nem coisa alguma. Moral, tranquilo. Não, pastor, tá tranquilo. Todos o povo ouviu os trovões, o sonido, e a buzina, e o fogo, e disseram a Moisés, fala tu conosco que ouviremos, e não fale mais Deus conosco para que não morramos. E Moisés disse, não temais, Deus veio para provar que o seu temor esteja convosco, a fim de que não pequeis. E o povo estava em fé, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que os céus, eu falei, não fareis outros deuses de prata ou de ouro, um altar, agora aqui a gente começa a entrar em uma questão, olá, não fareis deuses
outros deuses comigo, Deus de prata e ouro não fareis, beleza, moral. Agora aqui, no mesmo capítulo da moralidade, vem, ó, um altar de terra me farás. Então isso aqui deve ser, se o capítulo é de moralidade, isso aqui é de moralidade. Sobre ele santificarão os seus holocaustos, tá? Deus não está separando. Suas ofertas pacíficas, ofertas boi, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e abençoarei. Se fizeres um altar de pedra, não limparás as pedras, não cortarás as pedras, e sobre eles o teu burril profanarás. Também não subirás no teu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta. Esse capítulo não é um problema, porque Deus trata os 10 mandamentos da mesma maneira que trata o levante do altar, o tipo do altar. E aqui já é um problema. Os irmãos estão vendo esse problema? Porque você tem que desconsiderar a opinião de Deus que está separando tudo. Por isso, irmãos, e entre outras, que a gente pode ficar lendo a lei aqui diversas vezes, que nós temos um problema em dividir a lei. Sim ou não? Os irmãos pegaram, compreenderam isso aqui que eu estou dizendo? Ficou claro isso aqui? Quando a gente teve o estudo na igreja, o estudo durou um mês, mais de um mês e um pouco. Então, a gente foi em vários textos para mostrar que tínhamos problema com a lei, de dividi-la. Mas aqui, vamos lá. Então, os irmãos estão vendo. Se a gente continuar aqui, irmãos, o capítulo 21, aí vai falar de outras leis. Levítico é um problema completo. Levítico é um problema completo, porque no mesmo lugar que Levítico fala para não sacrificar os filhos, Levítico fala para construir uma proteção no segundo andar. E Deus não está separando nada. Então, vamos voltar aqui para o slide, irmãos. Então, ó, primeira coisa, nós temos um problema. Vamos ver o Êxodo 20. Então, a gente deu para ver que no 20, para Deus, o altar de terra e o altar de pedra tem que ser do jeito que desce. Segundo ponto, que é muito importante para nós. Nenhum apóstolo fez a divisão da lei. Você não vai ver, irmãos, nenhum apóstolo dividindo a lei, dando a entender, irmãos, que a lei era tudo ou nada, dando a entender que a lei era fatiada. Tudo ou nada. Os irmãos estão compreendendo? Se alguém conseguir lembrar onde que o apóstolo falou da lei, aí as pessoas usam o argumento de Levítico, né? Levítico explicou a lei cerimonial, pá. Mas se os irmãos atentarem, Levítico não se apega só às leis cerimoniais. Ele se apega a toda a vida cristã. Então, nenhum apóstolo dividiu. Terceiro argumento, que é o mais importante para mim. Quem é o que define o que fica e o que não fica? Quem é que define o que cada coisa deve ser obedecida? A Igreja Católica, os concílios, a congregação? Aí nós temos um problema. Então, irmãos, esses argumentos, entre outros, mostram que dividir a lei é um problema. Então, quando a gente diz que nós não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo de todo o Antigo Testamento. Estamos livres do Antigo Testamento. Calma que tem explicação. Mas eu quero que os irmãos entendam isso. Nós estamos livres do Antigo Testamento. Nós não somos obrigados a cumpri-lo em nada. Em nada. Estamos livres. Estamos livres dele. Pastor, então eu posso jogar meu Antigo Testamento fora? De jeito nenhum. E aqui eu vou explicar para os irmãos por quê. Até aqui os irmãos entenderam? Sim ou não? Amém? 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 Ok. Agora vamos lá. Qual a interpretação mais bíblica? Irmãos, a interpretação mais bíblica, irmãos, é como Jesus, os apóstolos e os discípulos interpretavam o Velho Testamento. Algumas coisas que têm que estar cravados, irmãos. Primeira coisa, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Segunda coisa, nós olhamos para o Antigo Testamento observando as promessas não cumpridas. Terceira coisa, irmãos,
vemos Cristo nas páginas do Antigo Testamento. Ele serve para nos mostrar o plano de redenção. Quarta coisa, os mandamentos válidos são reforçados no Novo Testamento. Quinta coisa, aprendemos sobre o caráter de Deus. Sexta coisa, entendemos a história de Israel e o plano de redenção. O que passar disso aí, irmãos, é judaísmo. O nome feio para essa linha teológica que eu estou apresentando é antinominalismo. O termo é uma chacota de que diz que a gente não obedece à lei. Os que não têm o Antigo Testamento como lei é crentes anárquicos, bagunceiros, vadios. Mas não, irmãos, nós só estamos entendendo que nós estamos debaixo da lei de Cristo agora. E o que nos resta do Antigo Testamento é isso. Entender que o Antigo Testamento, como toda a Bíblia, é a palavra de Deus. Só que a gente interpreta ela com as palavras, promessas não cumpridas, vem do Cristo, os mandamentos que são válidos são reforçados, aprendemos sobre o caráter de Deus, entendemos a história do plano de Israel. Então eu já não me apego mais à lei, eu me apego a esses detalhes que são profundos na palavra de Deus. O que passar disso é judaísmo. Amém, irmãos? Estão acompanhando? O lance é meio profundo assim, exige, né? Mas está valendo. Bem, amigos da Rede Globo. Então vamos ver, pastor. Você está aqui na Lábia, eu quero que o senhor vá para a Bíblia. O senhor está na Lábia e eu quero que o senhor vá para a Bíblia. Como para a Bíblia, então? Bíblia. Então tá bom. Vamos ver aqui, irmãos, alguns textos para ver se eu estou defendendo certo. Então, irmãos, eu vou ler 3 textos aqui da palavra de Deus. Eu vou ler 3 textos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Dá para ir? Eu empolgo. Ai, Deus, me dá graça, Jesus. Irmãos, tá bom, vamos lá. Amém? Simbora. Então, vamos lá. Eu vou ler 3 textos da palavra de Deus, irmãos, e aqui. E aí a gente pode pegar todo o Novo Testamento para os irmãos verem se eu estou correto. Mas nós vamos pegar 3 textos aqui, irmãos, para os irmãos entenderem se essa maneira de interpretar o Antigo Testamento está correta. Então, vamos lá. Nos textos que nós vamos ler, nós vamos ver, vamos considerar se eles estão falando de promessas não cumpridas, se eles estão falando de Cristo, se estão reforçando algum mandamento, se estão olhando para o caráter de Deus e contando a história de Israel. Então vamos aqui para a Bíblia de novo. Atos 7. Ô mensagem bonita. Livros. Atos 7. Atos 7. Glória a Deus. Aí, muito bem. Podemos ler, irmãos? Podemos, né? E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Vamos lá, irmãos. O capítulo 6 termina, vou voltar o 6 um pouco aqui. Vamos lá. Pronto. Levantando alguns da sinagoga chamados libertinos, sireneus, alexandrinos, de Cilícia e Ásia, disputavam com Estevão. E aqui, irmãos, tem um detalhezinho aqui que a gente tem que entender. Um crente não é contendeiro. E quando a gente diz contenda, são contendas carnais. Mas um crente, irmãos, ele não foge à verdade. Tem gente que tem tanto medo de parecer que eu sou. Não, irmãos, o crente não foge à verdade. Se ele é chamado a se pronunciar a fé dele, ele tem que se pronunciar. Mas as pessoas não vão gostar, irmãos. Nós estamos aí para agradar a Deus. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram alguns homens para proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, e citando o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentando falsas testemunhas que dizem, esse homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. A mesma acusação que fizeram a Estevão faz
aos crentes que têm essa interpretação que eu estou dando para os irmãos, que nós blasfemamos contra a lei. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés que nos deu. Então, todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos dele, viram no seu rosto como o rosto de anjo. Pronto. Amém. E aí, irmãos, chamam Estevão para fazer a defesa dele. Uma coisa que eu acho muito bonita, irmãos, é que Estevão e Paulo, quando estavam sendo afrontados, eles não se preocupavam em se defender. Eles se preocupavam em apresentar o evangelho. Então ele podia dizer assim, não, é mentira. Gente, para com isso. Vocês sabem que eu não falei disso. Estevão viu que tinha gente ouvindo, ele falou, já que tem gente ouvindo, eu vou pregar. E ele começa a pregar, irmãos, a pregação dos apóstolos. Vamos ver como é que ele interpreta o Antigo Testamento. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitarem em Harã. E aqui, irmãos, nós temos um detalhe. Estevão só sabe que o Deus é da glória devido ao Antigo Testamento. Então aqui a gente já começa a ver um pouquinho do caráter de Deus. Mas vamos lá. E disse, sai da tua terra, da tua parentela, e dirige-se à terra que hei de te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus trouxe para essa terra em que habitais agora, e não lhe deu herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E Deus falou assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão, e o maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os estiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhes a aliança da circuncisão. E assim gerou Isaque, e circuncidou o 8º dia Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os 12 patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, e deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito, de toda a sua casa. E sobreveio então todo o país do Egito e Canaã, fome e grande tribulação, e os nossos pais não acharam alimentos. Mas sendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou ali os nossos pais a primeira vez. E na segunda vez, José foi conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, que eram 75 almas. E aqui, irmãos, tem uma diferença de almas, porque em Gênesis não conta a casa de José. Aqui dá 75, porque Estevão contou a casa de José, tá bom, irmãos? Depois os irmãos fazem essa comparação só por curiosidade. E José desceu ao Egito, Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e os nossos pais, e foram transportados para Siquém, depositados na sepultura de Abraão, que comprara por certa soma de dinheiro dos filhos de Hernon, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José, e este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para não se multiplicarem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado por 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao seu coração ir ver seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratando um deles, o defendeu e o vingou o ofendido, matando o Egito. Ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pelas suas mãos, mas os irmãos não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles vistos, e quis levá-los paz, dizendo, homens, sois irmãos, porque agravais uns com outros. E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como mataste o egípcio? Esta palavra fugiu, e a esta palavra fugiu Moisés, esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos.
E completando 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e aproximou-se para observar, ouviu a voz dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e o Senhor lhe disse: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Mais um detalhe do caráter de Deus. E tendo visto atentamente a aflição do seu povo que está no Egito, eu ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, a qual havia negado, dizendo: Quem nos constituiu por príncipe, quem enviou como libertador, pela mão do anjo lhe apareceu na sarça. Foi este que conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais no Egito, no Mar Vermelho, no deserto. E este aquele a quem Moisés disse aos filhos: Vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. Ó, uma promessa futura de Cristo. E este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para nos-las dar, o qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes se rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faz-nos uns deuses mediante de nossos, porque Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício aos seus ídolos e alegaram suas obras em suas mãos. Mas Deus se afastou deles e os abandonou a que servissem os exércitos do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, me ofereceis vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Mas do caráter de Deus e do povo, do pecado do povo. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vos fizeste para adorar, transportá-lo-eis, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais um deserto, o tabernáculo de testemunho, como ordenava Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. Qual nossos pais, recebendo, também os levaram com Josué, quando entraram nas nações que Deus lançou fora da presença dos nossos pais até o dia de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse um tabernáculo para Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou uma casa, mas Deus não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta: os céus é o trono e o estrado dos seus pés, e a casa que me edificaste, diz o Senhor, que lugar é meu repouso? Porventura não fez as minhas mãos todas as coisas? Pronto, mais do caráter de Deus. Agora vem a aplicação. Homem de dura cerviz, incircuncisos de coração, ouvindo vós resistis ao Espírito, assim como os vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até que mataram eternamente, anunciando a vinda do justo, do qual vós agora sois traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação de anjos e não aguardaste, e ouvindo eles isso, enfureceram os seus corações e rangiram os seus dentes, mas eles, cheios do Espírito Santo, ficavam os céus na glória, e Jesus, que estava à sua direita, e disseis que vejo o céu aberto, que está à direita do Deus Pai. Amém. Irmãos, gastamos um tempo na leitura, mas esse texto os irmãos meditam e vejam, irmãos, que o nosso irmão Estevão crê na palavra de Deus, apresenta promessas que estavam sendo cumpridas em Cristo, mostra Cristo. Aqui ele não reforça nenhum mandamento, apresenta o caráter de Deus e a história de Israel. Assim, os apóstolos, discípulos e Jesus interpretavam a lei. Deu para o irmão pegar um pouco dessa visão? Sim ou não? Amém? Amém? Os irmãos têm fé para mais um texto? Ai, Deus. Tem fé para mais um texto, irmãos? Dá para ir mais um? Amém? Então tá. Vai ficar gravado também, quem precisar sair. A pregação de Pedro, irmãos. Vamos lá. Pedro apela para duas coisas agora, para promessas e para a vinda de Cristo. Ah, pastor, mas é só duas pregações. Pega as pregações do apóstolo Paulo para você ver. Eles não dividem, eles simplesmente aplicam esses princípios que eu estou dando aqui para os irmãos. Vamos lá, irmãos. A pregação de Pedro, Atos 2.
Vamos lá. Atos 2, 14. Ó Pedro pregando. E pondo-nos de pé, levantou: vós, irmãos judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isso foi dito pelo profeta Joel. Ó, nesses últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos olhos terão visão, e do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e profetizarão. E farei prodígios no céu e sinais no sangue e na terra, sangue, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e luas em sangue, antes que seja chegado o grandioso dia do Senhor. Aqui tem uma mensagem pentecostal, mas, por exemplo, deixa quieto, depois a gente conversa sobre isso. Acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus Nazareno, homem aprovado entre vós, com sinais, prodígios que Deus fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, prendeste, crucificaste, mataste pelas mãos dos ímpios, o qual ressuscitou, soltando as ansias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, que está à minha destra, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou no seu coração, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem persistirá que o santo viva a corrupção. Olha como eles estão interpretando os textos, sempre apontando para Cristo. Fizeste conhecido o caminho da vida, e me encheste o júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o nosso patriarca Davi morreu, foi sepultado e está entre nós até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus havia prometido o juramento dos seus lombos, levantaria Cristo para se assentar ao trono. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não deixaria no inferno, nem a sua carne veria corrupção. Deus o ressuscitou a este Jesus, de quem nós somos testemunhas, de sorte que seja exaltado a destra de Deus e recebido ao Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou isto para vós agora vedes ouvis, porque Davi não subiu no céu, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à tua destra, até que ponha os discípulos, os inimigos por escabelo dos meus pés. Saiba, pois, com certeza, casa de Israel, que a Jesus a quem crucificaste, o Deus o fez o Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram no seu coração, dizendo: que faremos, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito, porque a promessa não é a respeito de vós, mas a vossos filhos e todos que estão longe, a quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Glória a Deus. Aí, irmãos, Pedro interpretando da mesma maneira, se apegando às promessas, falando do caráter de Deus e da parte da história da redenção. Muito bem? E aí, irmãos, o versículo chave que mata, irmãos, a lei é o seguinte: os apóstolos. Eu queria entender, irmãos, como que as pessoas tentam acrescentar coisas quando os apóstolos disseram que não. Aí, ó, vamos lá, os apóstolos. 15 e 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão as coisas necessárias. Pronto. Aqui, irmãos, foi o primeiro concílio de Jerusalém, primeiro concílio da igreja, Jerusalém 1, que eles estavam decidindo sobre o que guardar ou não da lei. Se os judeus precisavam ou não, os gentios precisavam ou não ser judeus para se saírem salvos. E eles decidiram o seguinte, ó. Pareceu-nos bem a nós e o Espírito Santo não por cargo algum, senão que vos abstenhais das coisas necessárias, que vos abstenhais de carnes santificadas a ídolos, do sangue e da carne sufocada. Qualquer outra coisa, irmãos, que fosse obrigatório, estaria aqui. Da fornicação, as quais bem fazeis se guardardes, bem vos vá. Tendo eles despedido, partiram para Antioquia, juntaram a multidão e entregaram a carta. E quando a leram,
alegraram-se pela exortação. Glória a Deus, disseram os gentios, porque não precisavam guardar os rudimentos da lei. Os irmãos estão entendendo, irmãos, como nós temos que interpretar a lei, o Antigo Testamento? Está tranquilo agora, meus irmãos? Sim ou não? Sim, não é? Não é muito mais suave, irmãos? Não é muito mais suave do que você ficar tentando definir, dividir a lei, tentando, meu Deus, nossa, isso, aquilo, pode, aquilo, não pode. Foi aí que o judaísmo se deu problema. E os 10 mandamentos? E os 10 mandamentos é um problema, né? Vamos lá, irmãos. E aqui é para acabar. 5 minutinhos para terminar e deixar os irmãos em paz. Os 10 mandamentos, irmãos, é um resumo dos 2 primeiros mandamentos. Os 2 primeiros mandamentos. Os 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Agora vem cá, irmãos. Olha que legal. Eu vou mandar esse slide para os irmãos lerem. Eu não vou ler os versículos agora, sabe? Mas olha aqui, irmãos, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo e Deuteronômio ordenam. Êxodo e Deuteronômio ordenam. 1 Coríntios e Atos também ordenam. Ah, legal. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo e Deuteronômio ordena. Gálatas e Romanos ordena também. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Deuteronômio e Êxodo ordenam. Tiago ordena. E aqui, irmãos? E a guarda do sábado? Êxodo e Deuteronômio ordenam. E aqui, irmãos? Aqui é o único que não é repetido no Novo Testamento. E todos os textos referentes à guarda do sábado no Novo Testamento é o seguinte, olha, quer saber de uma coisa? Quem faz questão de dia, que faça. Na verdade, em Colossenses é uma exortação. Em Colossenses fala assim, vocês estão guardando os sábados. Em Romanos diz, olha, quer saber de uma coisa? Quem quiser guardar, que guarde. Quem não quiser guardar, que não guarde. Quem guarda não faz julgo, que não guarde. Quem não guarda, não julga quem guarda. E aí, irmãos, normalmente quem guarda o sábado se apega a esse texto. Mas quem guarda o sábado acaba jogando trevas sobre quem não guarda. Acha que quem não guarda ama menos. É menos santo, é menos justo. Então, irmãos, os irmãos podem procurar na Bíblia. Jesus, por exemplo, dá várias vezes que estava pouco importado, portanto, com a guarda do sábado. Vamos lá, irmãos. Honrarás pai e mãe, repete. Não matarás, repete. Não adulterarás, repete. Não furtarás, repete. Não dirás falso testemunho, repete também. Não cobiçarás, repete também. Então, irmãos, para os cristãos, e aí, irmãos, interpretando dessa maneira, sem forçar texto, sem fazer que o sábado vire o domingo, interpretando desse texto, irmãos, nós temos a seguinte interpretação do Novo Testamento. Nós guardamos 9 dos 10 mandamentos, porque são obrigatórios. E esse quarto aqui? Esse quarto é uma recomendação para quem assim quiser. Para quem se quiser. Na verdade, irmãos, dá a parecer que Paulo era bem desconectado do sábado, pelo tom que ele fala. Pelo tom que ele fala, irmãos, dá muito assim de que o apóstolo Paulo desligou esse negócio aí. Porque em Gálatas ele diz para Pedro, você estava vivendo como um gentil. E agora, chegando de judeus, você quer viver como quer que os gentios se vivam como judeu, então dá a ideia. Então, como é viver como um gentil? Guarda do sábado, alimentos e alguns costumes. Então, lá. Ok, irmãos? Vamos lá. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Muitas, né? Muitas. Sempre tem que ter muitas dúvidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas alguma para agora? Alguma para agora? Se não, por enquanto não. Eu vou mandar esse slide para os irmãos. Teoricamente, irmãos, os irmãos tiveram 1h10 de aula, tá? A aula começou às 9h30.
Então, teoricamente, olha que vitória. Os irmãos tiveram 1h10 de aula. Deus abençoe. Eu vou mandar o slide para os irmãos. Estudem, irmãos. Estudem em nome de Jesus. É muito fácil, irmãos. Deixa eu só parar de compartilhar a tela. É muito fácil, irmão, a gente continuar repetindo o que a gente ouviu há muito tempo. É muito fácil. E nós, irmãos, como teólogos, irmãos, não podemos ser preguiçosos. Preguiçosos. Nós temos que ir ao fundo da verdade. Ir a fundo. Nossa argumentação tem que ser sólida, firme, coerente. Ah, mas eu vi muita gente falar isso. Muita gente fala, irmãos. E quando eu digo muita gente, irmãos, falando de pessoas que estudam, mas a sua convicção está em quê? Me argumente, me apresente sua argumentação. Então, irmãos, nós temos esse livro santo à disposição, então não sejamos preguiçosos, não sejamos preguiçosos. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia o seguinte, saber mais ou menos e não saber nada é a mesma coisa. Então, se for para saber, sabe direito. Sabe direito. Então, meus amados irmãos, vamos nos cansar, vamos nos esforçar para termos uma vida santa e sermos profundos conhecedores da palavra de Deus. Palavra de Deus. Amém? Glória ao Senhor. Quem nós vamos chamar para orar? Deixa eu ver aqui. Quem nós vamos chamar? Isso aí, vai acompanhando as dúvidas, vai aparecendo, vai mandando. Vai mandando. Glória a Deus. Vamos convidar aqui, deixa eu ver quem está aqui. Eu vou orar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar em nome do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te dou, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos propicia, meu Pai, de aprender a tua palavra. Meu Deus amado Senhor, dai-nos o teu temor, meu Deus. Pai, não nos ajuda a usar o conhecimento para benefício próprio, Pai, mas para a tua glória. Pai amado Senhor, nos ajuda, meu Pai amado Senhor, a não ficar presos em falatórios, mas na sua santa lei. Meu Deus, ilumina meu coração e minha mente, meu Pai, para viver a tua palavra. Ilumina os teus filhos, meu Pai, para viver a tua palavra. Meu Deus amado, enchendo-os com teu espírito e graça, com teu poder e virtude. Pai, eu preciso do Senhor. Meu Deus, a tua igreja precisa do Senhor, os teus filhos precisam do Senhor. Meu Deus, arranca de nós, Pai, a preguiça, meu Pai. Arranca de nós, meu Pai amado Senhor, a mornidão, Senhor. Arranca de nós, meu Pai, as desculpas, meu Pai, para se esforçar. Meu Deus, que os teus filhos sejam comprometidos, meu Pai, em alimentar o teu santo rebanho até a tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Em glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos ricamente.